Oi, gente! Finalmente um estudo aqui da nossa Bíblia, porque todo mês está tendo estudo do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, para quem não sabe. E o livro de hoje é o livro de Josué, que é o sexto do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento aí, caso você prefira. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, para poder nos edificarmos um pouquinho mais. O tema aqui principal é que Canaã é o presente de Deus ao seu povo. E é exatamente aqui nesse livro que Deus lembra da promessa feita a Abraão há 700 anos, então é o momento de cumprir essa promessa. Com relação ao autor desse livro, é considerado o protagonista, que é onde assim realmente é narrado, né, a história de Josué. Então Josué é o autor que é considerado. A data que foi, no caso, escrito o livro de Josué, quer dizer que foi entre 1200 a 1400 anos antes de Cristo. O local que acontece, que é escrito esse livro, na história realmente do livro de Josué, é no Rio Jordão, que é a atual Jordânia. Logo depois, os israelitas invadem Canaã, que é hoje a atual Israel. Então, parte da história também do livro de Josué acontece lá em Israel. Do começo ao final do livro, ele é todo destacado pela história de Josué, que é no caso escolhido, né, por Deus após a morte de Moisés. Depois de um mês da morte de Moisés e tendo Josué como líder, é o momento desse povo, no caso o líder Josué, levar o povo realmente a conquistar Canaã. E claro que Josué se encontra preocupado, porque ele está com aquele, né, grupo ali de pessoas que estão assim refugiadas e que vão estar tomando o território de Canaã, que tem pessoas lá aguardando, nem um pouco amigas. Mas aí Deus vai ao encontro de Josué em sonho, que era assim, uma forma que o Senhor usava para poder falar aos líderes, né, aos governantes que ele colocava ali, né, como autoridade perante o povo e tal. Então, fala em sonho com Josué e acalma o coração dele. Deus fala o seguinte, para ele poder se esforçar e ter bom ânimo, né? Que ele vai herdar, vai estar conquistando a terra que foi prometida aos pais de Josué. Logo, Josué vai e comunica nessa palavra que o Senhor trouxe ao coração dele, ao povo também. Uma forma também de estar ao comando, de estar se preparando e trazendo paz ao coração do povo, além do líder. E aí, a primeira medida que Josué toma é enviar 2 espiões à torre de Jericó, né, para poder analisar, né, a cidade, a situação, para poder assim preparar assim o ataque, para poder estar guerreando. E aí eles acabam batendo no caso na casa de Raabe, que é uma prostituta. Até então não sabe por que, né, que foi assim o encontro dessa prostituta, mas aparentemente porque não iria levantar tipo suspeitas. Então eles vão lá e quando chega lá, por a questão deles serem assim novatos, eles acabam meio que, como que eu vou dizer, se exaltando demais, se engrandecendo e aí compartilhando o porquê, né, de estar ali e tal. Enfim, um dos clientes dessa prostituta está lá, então ouve todo e leva ao rei, que fica indignado, horrorizado por eles estarem assim vigiando, buscando sondar o território desse rei. E aí, claro, o rei né, envia né, seus soldados para poder ir lá capturar esses homens. Só tem que Raabe vai e esconde eles assim no terraço, num local que tipo, dificilmente eles iam encontrar esses homens. Então o rei chega lá e ela fala que tipo, eles já foram embora. Então os homens, soldados, partem para a procura desses homens, né? E logo que Raabe vai e volta, né, até esses 2 que Josué mandou para poder soldar, ela vai, descobre eles e tal e pede eles um favor. E fala para eles o seguinte, que ela sabe, né, assim como o povo daquela cidade, a família dele, assim como os demais vizinhos, né, que moram, os habitantes ali daquela terra sabem que aquela terra foi prometida por Deus a eles. E assim, isso causou um terrível medo, né, agonia entre a população, entre ela, claro, e a família. Então ela pede para que eles tenham misericórdia dela, né? Poupe ela e a família dela, assim como ela fez com eles nesse momento, né, que o rei enviou os homens para poder ir atrás deles. E sim, eles deixam acertados, né, que vão dar uma palavra, no caso, que vão poupar ela e a família dela. E aí, meio a travessia, né, do rio ali Jordão, que tá transbordando muito cheio, acontece, Deus vai, né, e abre assim uma muralha, onde cria uma distância, onde o povo consegue atravessar tranquilamente para o outro lado. E aí, para mim poder não entrar muito em detalhe da guerra, para esse vídeo não ficar muito longo, porque é bem extensa essa questão, se vocês abrirem o livro, para quem não está acompanhando, vocês vão ver. Nessa invasão final, onde os israelitas tomam posse da terra, eles exterminam
todos que estão ali, com exceção da Raabe, aquela prostituta e a família dela, como combinaram, como deram a palavra lá quando ela os salvou, né? E assim, gente, vale ressaltar que essa invasão que ocorreu foi na cidade de Jericó. Então, haviam várias cidadezinhas em Canaã, tá? Que era a terra assim prometida por Deus ao seu povo. Só tem que, assim, durante o tempo de vida de Josué, nem todas as cidades de Canaã os israelitas conseguem, né, reaver, ou seja, conquistar. Então, eles vão para cidade baseada, assim, em artifícios, em planos militares, onde eles têm realmente, assim, mais, como dizer, chances de conquistar aquela área, tá? E aí, né, já assim, praticamente assim, no final quase da vida de Josué, ele, quando vê que, tipo, a parte central, tipo, a área mais importante de Canaã já havia conquistado, né, que era para poder seguir os israelitas, os soldados, conquistando as outras áreas. Acontece, não é isso que acontece, não é isso que eles fazem. Eles acabam convivendo entre os cananeus, inclusive mantendo as religiões, porque os israelitas acham, tipo, algo mais tranquilo do que eliminar todos eles, como fez com as outras cidades. Deus chega a Josué e fala para ele não fazer nenhum tratado, nenhum acordo com nenhum cananeu. Ele realmente não faz. Acontece que ele é enganado por uma cidade lá de Gibeon, onde ele engana de forma realmente assim muito astuciosa, sabe? Não tem como ele não perceber, ele se dá conta depois que foi enganado e vê que, tipo, pecou, né, contra Deus, contra uma determinação do próprio Deus. E aí, quando Josué se dá conta do erro cometido, ele faz uma oração ao próprio Deus, que eu vou ler aqui para vocês, que está na palavra de Deus, que é Josué, capítulo 10, versículo 12. Sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E é exatamente isso que acontece, gente. Deus para o sol e a lua literalmente. Alguns cristãos acreditam e dizem que Deus realmente parou a rotação, né, da lua e do sol naquele dia, naquele momento, após a oração assim de Josué. Tanto é que a própria NASA concluiu que faltou um dia no calendário, né, que simplesmente ele sumiu, porque Deus realmente parou naquele dia após a oração de Josué. E aí, com todas essas conquistas nas terras, né, na cidade de Canaã, Josué vai e faz a divisão, no caso, entre as cidades, as terras, em 12 tribos israelitas. E aí, meio a essas divisões, a população vivendo um pouquinho mais assim juntas por ali e tal, acontece o que? Homicídios. Então, quando acontecia ali na terra mesmo de Canaã, naquele espaço, naquelas terras, havia no caso julgamento, né? Uma condenação e um asilo por conta da atitude tomada, né? Esse era homicídio doloso, culposo, enfim. Começaram assim essa parte da justiça ser exercida de forma mais assim eficaz. Em resumo, né, essa lei dizia assim que era necessário para poder reparar o erro, independente de ser assim de forma intencional ou não, tinha que reparar o erro com a morte, né, de um, com a condenação não só, mas com a morte por conta de uma morte que foi tirada independente da forma. Aí, com todo esse tempo passado, Josué está aí com 110 anos. Ele sabe que não vai viver mais tanto, que vai morrer. Então, ele chama os líderes das tribos israelitas, assim como Moisés fez. E ele fala para com esses líderes como um pai, né? Para poder, assim, eles estarem renovando a sua fé, a sua confiança, a sua aliança com Deus, assim como Moisés fez. Então, assim, ele meio que ressalta para eles que tá ocorrendo, tá tendo esse grande engano, esse grande erro na população israelita, que é de manter a convivência com esses cananeus e não terem exterminados alguns que estão habitando em algumas cidades da terra de Canaã. E aí ele alerta da importância de seguir, de fazer a vontade de Deus. E por eles não estarem fazendo, caso eles se casem com as mulheres cananeias, ou seja, se envolvam cada vez mais, inclusive com as religiões, e não façam o que Deus pediu, o que Deus solicitou, esse povo vai acabar, no caso os cananeus, se tornarem agressivos, perigosos aos próprios israelitas. E aí Deus não vai mais abençoar que tipo eles retirem todos esses povos cananeus, não, ao contrário, né? São os israelitas que vão acabar sumindo do mapa ao longo do tempo, né? E aí perante ali Josué, esses líderes vai e confirma que vão obedecer ao Senhor, vão ser fiéis ao Senhor, nosso Deus. Após algum tempo, Josué morre, vem a óbito e pela primeira vez entre um caso que teve Moisés e Josué, a nação israelita está sem nenhum líder, né, para poder guiá-los.
Então, assim, gente, a mensagem central do livro de Josué é que Deus cumpre suas promessas, independente do tempo ter passado ou do quanto impossível elas sejam, né? Como a promessa que ele fez a Abraão há 700 anos antes de Cristo, né? Nessa época de Josué, mas ele cumpriu. Né? O que você não vê é cumprimento mesmo por parte do povo. O livro mostra, revela claramente que o Senhor, Deus, intervém de forma realmente soberana para poder cumprir a promessa dele e a vontade dele. Há muitas lições que poderíamos trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas, mas tem 3 que são as que mais me marcam e me chamam mais a atenção e que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira é: seja forte, corajoso, corajosa, independente da situação. A segunda lição é ter graça e ter fé. Fé em Deus, que é soberano, que criou todas as coisas e conhece todas as coisas. E graça, porque Ele derrama sobre nós para poder suportar toda e qualquer tribulação, dificuldade, situação em nossa vida. Terceira lição é: escolha o seu Senhor. Escolha a quem você vai, né, realmente ser fiel, vai ser leal, vai adorar, vai amar. Porque só existe só um Deus, gente. Os outros que existem aí são enganações. Então, quem quer se enganar, permanecer no erro, né? É decisão de cada um. Mas assim, a gente precisa escolher, ainda mais nos dias de hoje, que a tendência que a gente vê, nossa, tá difícil, tem gente que pensa que vai melhorar. Se eu já não tivesse o Senhor, eu acharia que iria melhorar, que eu sempre pensava assim, positivo, esse negócio de energia, mas hoje eu sei que não. A tendência é piorar, porque se melhorar, Jesus não volta. Então, precisamos ter realmente determinação em nosso coração, em nossa mente, antes de tudo, porque o coração, ele é muito assim, corrupto e enganoso, né? Mas ter determinação de seguir esse único Deus verdadeiro e justo, que é Jesus Cristo, né? Que é Deus. Então, assim, que nós possamos abrir nosso coração cada dia mais para Ele, não para outras enganações, inclusive outros deuses que tendem a tomar o lugar dele em nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Então, assim, precisamos realmente nos atentar para quem estamos olhando, né, ali constantemente, diariamente, para quem temos dedicado um tempo de oração, que Deus está do nosso lado. Ó, Senhor Jesus, nos ensine, Pai, a sermos assim corajosas, corajosos, determinadas, determinados em Te servir, Pai, em Te seguir. Tu sabes o quanto é difícil no mundo de hoje buscarmos a Ti, vivermos para Ti, Senhor. São muitas coisas tirando a nossa atenção, tomando conta de nosso tempo, mas nos leve, Senhor, realmente a Te colocar no lugar devido em nossas vidas, em nosso coração, Pai. Venha, Senhor, a viver cada vez mais em nossa vida, habitar em nossos lares, em nossas famílias, Pai. Nós sabemos, Senhor, que quando a dificuldade surge, Senhor, ou quando tá difícil, nós socorremos a Ti, independente de nossa fé, religião. E quando às vezes tudo tá maravilhoso, nós esquecemos de Te agradecer, Senhor. Mas, ó Pai, nos ensina, Senhor, a Te servir, não só nesses momentos de agonia, de tristeza, como também, né, de conquistas, mas em momentos, Senhor, básicos do nosso dia a dia, Senhor. Seja ali, Senhor, para poder evitar uma discussão, ficar de mau humor, a colocarmos realmente nossa vida diante de Ti, as nossas necessidades, as nossas realmente demandas. Em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, nos ajudar a Te servir, Senhor. Ensine-nos, Senhor, a Te servir, Senhor, como Tu deseja, como Tu é digno, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essas coisas aqui ditas, essas verdades, façam parte da minha vida e da vida de quem está assistindo esse vídeo, Pai. Abençoe de forma realmente milagrosa a vida de quem está assistindo esse vídeo neste momento, Senhor. Que esse vídeo não seja um vídeo comum, mas seja um vídeo realmente impactante sobre a vida daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, não deixe de dar joinha, de compartilhar e de se inscrever para não poder perder mais nenhum estudo, nenhuma atualização também no nosso cantinho virtual. Beijo grande, fique com Deus. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!